Graça e paz. Glória a Deus. Bom dia. Deus tem algo especial para falar com você nesta manhã. Isso porque eu passei ontem e hoje de manhã preparando uma mensagem, mas enquanto orávamos, Deus falou que não era ela, era outra. E Ele confirmou através de outra boca aqui dentro ainda que era outra mensagem que era para mim trazer ao coração dos irmãos. Eu não sei se é só eu que preciso ouvir essa mensagem ou se é você também, mas Deus quer falar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos ler Josué capítulo 6, versículos de 2 até o versículo 20. Uma leitura um pouquinho extensa, mas precisamos ler. Essa é uma mensagem que eu já ministrei aqui uma ou talvez duas vezes, mas Deus quis que eu trouxesse à igreja novamente. E nós vamos falar. Josué 6, versículo 2 diz: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar da onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão a trombeta à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor irá atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E os sacerdotes e os soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra. Não levantem a voz, não digam alguma palavra até o dia em que eu ordenar a vocês. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento. Passou-se a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez
e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela mesma ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã, marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar de onde estava, e tomaram a cidade. Amém? Glória a Deus. E essa mensagem, como alguns dos irmãos já sabem, o tema dela é derrubando muralhas. E nós vamos começar pelo primeiro tópico, que é: Josué ouviu a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando Deus fala com você, a minha pergunta primeira nessa manhã: você está prestando atenção naquilo que Ele está falando? Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá uma direção, quando Deus orienta você em alguma situação, a minha pergunta para você é: você ouve? Você presta atenção quando Deus Ele está falando com você, porque Ele fala o tempo todo. Nós temos um engano muito grande em achar que Deus Ele se faz silêncio conosco, que Deus não fala conosco, que Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo, eu falo com Ele, peço para Ele e Ele não fala comigo. Mas Deus Ele está falando o tempo todo. Mas o grande problema seu e meu é que nós tapamos os nossos ouvidos, nós não prestamos atenção naquilo que Deus está falando conosco. Sabe, uma criança, eu pego a Luísa de 1 ano e 11 meses, que quando ela está às vezes nervosa, ou quando ela está brincando, concentrada em alguma coisa, eu falo com ela: filha, ela não presta atenção. Eu dou uma orientação, uma ordem para ela, e ela não me ouve. E às vezes, nós como pais, quando nós falamos com os nossos filhos, e ele não nos ouve, porque ele está concentrado em alguma outra coisa, o que nós fazemos? Nós ficamos com raiva, brigamos, gritamos, e às vezes até batemos. Por quê? Porque os nossos filhos não nos ouvem, mas nós estamos falando. E quando Deus fala conosco, e Deus está falando o tempo todo a você, Deus está falando comigo, Deus fala o tempo todo, mas nós estamos ouvindo? Estamos prestando atenção naquilo que Deus está falando conosco? Será que Deus precisa gritar? Será que Deus precisa nos chacoalhar? Será que Deus precisa nos bater para que nós possamos ouvi-lo? Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos no fundo do poço
e só quando chegamos lá no fundo do poço, prestamos atenção no que Deus está falando. Aí nós queremos saber no que Deus está falando, porque Deus, Ele fala. Deus fala através da sua palavra, através da Bíblia. Deus fala através da nossa liderança. Deus fala através desse palco, desse púlpito. Deus fala através do seu coração. Deus fala diretamente com você. Só que, para quem está dizendo que Deus não está falando com você, ei, Deus está falando com você neste momento. Eu falo com você. Mas, será que você está me ouvindo? Porque eu estou falando. E muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo Deus falar e dizendo: ah, se fulano estivesse aqui, fulano precisava ouvir essas palavras. Quando você está lendo a Bíblia e Deus está direcionando alguma coisa para você, aí você pensa assim: poxa vida, fulano precisava entender esse texto aqui, fulano precisava compreender que essas orientações que estão aqui, estão falando, não é para mim, é para ele. Sabe, irmãos, nós pegamos aquilo que Deus está nos direcionando, falando conosco, porque quando nós entendemos, não é para fulano, não é para Beltrano, não é, quando Deus fala comigo, quando eu entendo alguma coisa, não é para Jéssica, não é para Luísa, não é para Joaquim, não é para Maria, não é para João, é para o Weber. Quando você começa a ter compreensão de algumas coisas, não é para outras pessoas que você acha que é para elas, mas é para você. E aí nós queremos direcionar, nós queremos pegar aquilo que está vindo do alto para nós e queremos canalizar para outras pessoas, ao invés de receber aquilo e mudar a nossa vida, e transformar a nossa vida, porque a nossa vida precisa estar em constante transformação, mudança e crescimento. Mas se nós não prestarmos atenção naquilo que Deus está falando conosco, para nós, e queremos direcionar para o outro, nós não vamos crescer. Nós não vamos avançar. Após Josué ouvir a Deus, Josué tomou uma atitude que você e eu precisamos tomar, que é obedecer a Deus. Simples assim. Quando nós entendemos uma direção da parte de Deus, nós precisamos obedecer, porque ter compreensão e clareza são importantes e são necessárias, mas não adianta ter compreensão e clareza se não tiver obediência. E nós estamos tão acostumados a vir ao culto nos domingos, vir ao culto às quintas-feiras, participar do Casados para Sempre, vir na Escola do Conhecimento e nas outras atividades que nós temos na igreja. Nós estamos acostumados a ler a palavra de Deus, ter compreensão dela, mas não colocar em prática, não obedecer, não executar aquilo que nós estamos recebendo de orientação da parte de Deus, através da Bíblia, através da nossa liderança, através muitas vezes do nosso cônjuge, de pessoas próximas a nós, e através daquilo que Ele fala diretamente ao nosso coração. Sabe, irmãos, como é que nós queremos uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida mudada e moldada pelo Espírito de Deus, se nós, quando ouvimos, compreendemos, não obedecemos? Porque nós vemos ao culto, ouvimos uma palavra, adoramos a Deus,
somos orientados. Chegamos na segunda-feira e parece que nada aconteceu. Parece que aquilo que Deus falou conosco não valeu de nada, porque nós não colocamos em prática. Nós não seguimos as orientações que Deus nos dá. Quando Deus fala ao seu coração, no seu devocional, quando você está lendo, orando, falando com Deus, e Ele direciona algo na sua vida, se você não coloca aquilo em prática, não adianta muita coisa ter compreensão daquilo, porque lá na frente você vai se dizer assim: ah, mas Deus falou comigo e eu não entendi, ou eu entendi, mas não coloquei em prática. Será que só eu, nessa manhã, passei por isso? De entender que Deus está falando, entender o que tem que ser feito, mas não fazer, e muitas vezes ter resistência no coração, para não colocar em prática. Quando Deus diz para Josué: Josué, vocês vão fazer dessa maneira, e a orientação de Deus e a ordem de Deus para o povo de Israel, através de Josué, era uma orientação tanto doida, para falar o mínimo, um tanto sem sentido, se você for pensar aos olhos carnais, aos olhos naturais. Porque Deus diz: vocês vão pegar as trombetas, os sacerdotes, vão fazer a fila com os soldados e vão dar uma volta em volta da cidade, em volta de toda aquela muralha. Vocês vão fazer isso uma vez com as trombetas tocando, e ninguém vai falar nada, somente os barulhos que vocês vão ouvir é das trombetas e dos pés batendo ao chão. É só isso, só esses barulhos que vocês vão fazer, mais nada. Vão fazer isso uma vez. Vão fazer isso uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia vocês vão dar a volta 7 vezes. E vão dar um grito. Aí sim vocês vão gritar. E depois de vocês gritarem, as muralhas vão cair. Aos olhos naturais, se você ouve uma orientação como essa, você vai falar assim: você está maluco? Como que com essas atitudes, umas muralhas como essas vão cair? E se eu não me engano, aquelas muralhas tinham em torno de 7 a 10 metros de altura. Aqui nós temos em torno de 4, do chão até esse forro. Imagine em torno de 10 metros de altura, mais ou menos. Você dá, que seja com centenas de milhares de pessoas, mas só dar a volta ali, e essas muralhas caírem. Olhando com os olhos naturais, nós vamos entender: cara, isso não faz sentido nenhum, isso não vai acontecer. Mas Josué conhecia o Deus que ele servia, e ele sabia que uma orientação de Deus colocada em prática, o resultado aconteceria. Mesmo loucamente que seja aos olhos carnais, uma orientação que Deus estava dando para ele. Porque se nós formos analisar, muitas vezes aquilo que Deus fala conosco, nós não colocamos em prática, nós não executamos, nós não fazemos, porque você fala assim: cara, isso não faz sentido algum. Isso não é Deus falando comigo, não. Isso não é Deus me orientando, não, porque não faz sentido fazer isso. Ei, entenda uma coisa: se você entendeu que é Deus falando com você, simplesmente faça. Simplesmente execute. Porque se Ele está dizendo, vai acontecer. Só não vai acontecer se você não obedecer, se você não executar, se você não colocar em prática. E quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas? Quantas pessoas estão deixando de ser atendidas, recebidas? Porque você e eu não seguimos as orientações que Deus nos dá.
porque achamos que não faz sentido, porque achamos que não vai funcionar, porque isso não tem nexo nenhum. Terceiro ponto: todos se mobilizaram. Deus dá uma direção para Josué. Josué entende aquela direção. Então Josué orienta o povo. E o que o povo faz? Obedece. Uma igreja, uma nação, um povo que quando Deus fala, obedece. Que quando tem uma liderança que é direcionada por Deus, que entende que Deus está com essa liderança, quando vem uma orientação, o que ela faz? Ela executa. E ao executar, nós lemos até o final o resultado que aconteceu. Porém, quando Deus fala através da nossa liderança, nós precisamos ouvir, compreender e obedecer. Porque não tinha sentido nenhum as muralhas caírem se o povo de Israel não ouvisse e obedecessem a orientação de Deus. E Deus orientou eles com detalhes. E os detalhes foram todos minuciosamente cumpridos. Nós precisamos ouvir aquilo que a nossa liderança fala. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu acho que tá errado. Ah, mas não acho que é bem por aí. Tudo bem, você pode achar. Eu também posso achar. Achar que poderia ser diferente, poderia ser de outro jeito. Porém, eu achar é uma coisa. Outra coisa é eu fazer do meu jeito ao invés daquilo que está sendo orientado para que eu possa fazer. Outra coisa é eu, como mais um, aqui junto com o povo de Israel, sendo liderado por Josué, ouvir a orientação e dizer assim, eu sendo um dos líderes das 12 tribos, e falar assim, você acha que esse negócio vai dar certo mesmo? Vamos fazer assim não. Acho que esse negócio está meio equivocado, está meio errado. E começar a gerar burburinho no meio do povo, no meio da nação. Porque eu acho, porque eu não concordo, porque eu penso que deveria ser diferente. Não. Quando vem uma orientação do céu, quando vem uma orientação de Deus através da nossa liderança, quando nós temos umas direções a serem cumpridas aonde nós estamos, nós precisamos simplesmente obedecer, seguir a orientação. Por quê? Porque se nós não seguimos a orientação e vamos começar a gerar burburinho no meio do povo, e fazer burburinho no meio do povo é trazer desgraça às nossas vidas, porque quando nós fazemos isso, nós trazemos maldição para nós, ao invés de bênção, porque a própria palavra de Deus diz que nós precisamos obedecer aquilo que nós somos orientados. Vamos lá, Samuel e Saul, quando Deus disse para Saul, faça assim, e ele foi lá, fez um pouquinho diferente, fez quase tudo que foi orientado, isso já lá na frente. O que Deus diz para Samuel? Olha, Samuel, Saul, o rei que vocês levantaram aí, esse cara obedeceu 99,9%, mas esqueceu aquele 1%, que era destruir tudo. E quando Samuel chega até Saul e diz assim, Saul, o que está acontecendo, cara? Por que você não fez do jeito que Deus mandou você fazer?
porque eu queria pegar esses animais aqui e sacrificar perante o povo, Samuel. Em outras palavras, Saul estava dizendo para Samuel assim: Samuel, eu estava querendo um pouquinho da glória para mim também. Também queria ser um pouquinho reconhecido. E Samuel diz assim: você não deveria ter feito nada disso. E aí, quando vem a orientação de Deus novamente para Saul, Saul pede para Samuel: Samuel, vem comigo que eu vou sacrificar esses animais aqui, ali na frente do povo. E Saul mais uma vez deixa de obedecer aquilo que Deus estava orientando ele, e pelo fato dele não obedecer, Deus destituiu o reinado de Saul, perdeu a liderança, porque obedeceu quase tudo. Muitas vezes é isso que nós fazemos, irmãos. Nós temos uma direção da liderança, e nós começamos a fazer aquilo que está sendo orientado, mas queremos fazer do nosso jeito. E se eu estou debaixo de uma orientação e de uma direção, eu sigo ela. Eu posso ter minha forma de pensar, eu posso ter minha forma de agir, mas existe uma direção, algo que precisa ser cumprido, eu vou por ela. Eu não vou fazer diferente. Aquilo que eu tenho liberdade para fazer diferente, eu faço, mas aquilo que eu não tenho, eu não faço. Ou pelo menos não deveria fazer, porque existe uma liderança, existe uma orientação que vem de cima. E muitas vezes nós ficamos pensando assim: não, mas a direção vem do pastor, ou vem do líder, mas está respaldado por aquilo que Deus orientou e Deus mandou fazer. Então aqui o povo de Israel, quando ouve a direção de Deus, eles não questionam, eles não reclamam, eles não falam assim: ó, não, está tudo errado, Samuel, Josué, não estou achando que esse negócio aí vai dar furada, não vai dar certo não. Porque qual é o sentido disso? Eles não fazem nada disso, eles ouvem a orientação e todos se mobilizaram, como diz o texto, e fizeram conforme a orientação de Josué. Ei, só para você entender uma coisa, Josué não falou a todo o povo de uma vez só, porque existia uma cadeia de liderança, porque existia muita gente, mas muita gente mesmo. Eu não me recordo agora de cabeça, mas se eu não me engano tinha em torno de 2 milhões de pessoas ali. É isso mesmo? Quase 3 milhões de pessoas. Então existia uma cadeia de liderança. Josué falou aos líderes principais, que passou o recado para os outros sublíderes, que foi chegando a toda a população de Israel. E essa orientação que saiu de Deus, através de Josué, chegou até a última pessoa, conforme Deus orientou. Não teve telefone sem fio, que a orientação foi chegando picado errado, porque se tivesse chegado a orientação meio mal passado, mal falado, eles não teriam obedecido como um só povo, como só uma só pessoa. Mas a orientação chegou pura. E na igreja, aqui e aonde você estiver, quando nós ouvirmos uma orientação, nós recebermos uma direção, quando formos passar para frente, nós precisamos passar ela de maneira pura, na sua essência. Porque se o recado chega até mim, e eu vou passar o recado para você, e aí na hora de eu passar o recado para você, eu já coloco a minha opinião junto, já estragou tudo. Porque se a direção é para ser passada, é só passada. Não tem opinião, só tem direção. Quem está me entendendo nessa manhã? Quarto ponto. Josué pede que todos fiquem em silêncio. Como é difícil calarmos a boca. Como é difícil ficarmos quietos.
Como é difícil ficar em silêncio. Como é difícil não falar nada. Quando aquela ânsia, aquela ira, aquela revolta, aquela dor, aquilo que está machucando por dentro começa a subir. E nós começamos a ficar revoltados, com raiva das coisas, das situações. E aí aquele negócio vai enchendo aqui, que a gente quer falar a todo custo. E muitas vezes o que nós fazemos é desembestar em falar, e começar a falar, e começa a falar muita besteira. Porque nós estamos engasgados com algumas coisas, ao invés de, se existe essa ira subindo aqui pela garganta, tá? Pega isso que você precisa falar, respira fundo, pensa, será que eu preciso falar tudo isso? Será que eu preciso me desesperar? Porque quando nós estamos nesse ímpeto, sabe o que acontece? Nós ferimos as outras pessoas com as nossas palavras. Porque toda palavra dita com raiva, com ira, e não é a ira santa de Deus, mas é a raiva que vem de dentro do nosso coração. Só porque nós ficamos com raiva de uma situação, aquilo sempre vai machucar o outro, sempre vai ferir o outro, ou os outros, dependendo de como nós estivermos. Nós precisamos aprender a pensar. Nós precisamos deixar o nosso cérebro oxigenar. Porque se não tiver circulação, se não tiver oxigenação, meu filho, a gente desembesta em falar e sai ferindo e machucando todo mundo. E isso vem desde uma criança até uma pessoa de idade. Que muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós não permitimos nos respirar. Sabe quando você fica com aquela raiva e você puxa o ar lá dentro, assim, ó. Você consegue pensar duas vezes para não ferir o outro, para não machucar o outro. E muitas vezes, como é difícil ficar quieto. Como é difícil ficar quieto quando nós não concordamos com alguma coisa, quando nós achamos que tinha que ser diferente, quando nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, mas nem tudo é do nosso jeito, mas também o jeito do outro funciona. Não é só do nosso jeito que funciona. E nós queremos, e como queremos, falar, e falar. Quinto ponto. A arca estava com eles. E o que significava e simbolizava a arca naqueles tempos? A presença de Deus. E a arca ia à frente do povo, não atrás, mas à frente. A presença de Deus vai à sua frente. Você permite que Deus esteja sempre resolvendo os problemas antes de você chegar neles? Você deixa Deus ir à frente para resolver as situações, os problemas, as adversidades, as suas conquistas, os seus projetos, os seus sonhos?
Você deixa Deus ir à frente, resolvendo os maiores problemas para que você possa chegar lá e resolver aquilo que cabe a você resolver? Cabe a você fazer? Ou será que a presença de Deus vai atrás? Ou seja, eu venho aqui, eu venho rasgando tudo no peito. Tudo no peito. Aí quando não tem mais jeito, aí eu falo assim, Deus, vem aqui, me ajuda aqui. Como é que a gente faz? Porque o nosso costume carnal é resolver tudo no peito, tudo na força do braço. E quando nada mais dá certo, a gente pede que Deus resolva. E quando eu falo que a gente pede que Deus resolva, não é que nós não estamos orando para que Deus possa agir nas situações, porque muitas vezes nós estamos orando, mas não deixamos Deus agir. Orar e não deixar Deus agir não resolve muita coisa, porque Deus, Ele é um Senhor muito educado, muito respeitoso. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se, condicional, me deixar entrar, eu cearei contigo. Mas se não me deixar entrar, eu vou ficar aqui do lado de fora. Então muitas vezes nós estamos orando, nós estamos clamando, mas não deixamos Deus agir à frente, e queremos fazer na força do nosso próprio braço as coisas, e fazer acontecer tudo na nossa vida, na força do nosso próprio braço. Ei, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, filhos do Altíssimo, e nós temos um Pai todo-poderoso. Ele não é poderoso, Ele é todo-poderoso. E o seu poder excede todo entendimento. É impossível nós, com o nosso conhecimento, que seja mais culto que for, da língua portuguesa, conseguir dizer ou decifrar o tamanho do poder de Deus, porque o poder de Deus é infinito, e nós somos finitos, então não tem como medir a Deus. Deus é imensurável. E nós queremos fazer as coisas na força do nosso próprio braço, na força daquilo que nós achamos que temos poder. Sim, oração é orar mais ação, mas a nossa ação tem que estar limitada àquilo que nós precisamos fazer, porque aquilo que é Deus que faz, é Ele que faz. Não adianta eu querer atropelar as coisas, atropelar o tempo dele, porque se eu quiser atropelar o tempo dele, as coisas não vão dar certo, porque Ele não vai fazer se eu não deixar Ele fazer. De viver uma vida medíocre, uma vida aqui na terra com Deus que não faz sentido. Nós precisamos dar sentido, e o sentido é deixar Deus fazer a parte dele, porque se Ele fizer a parte dele, meu irmão, você vai parar de reclamar, você vai parar de murmurar, você vai parar de dizer que as coisas não estão dando certo, mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor, você vai deixar Deus fazer, porque se Deus fizer o mundo caindo ao seu redor, você ainda assim vai dizer: as coisas estão bem demais, está tudo certo, está tudo bem, porque Deus está à frente. Você tem paz no seu espírito, paz na sua vida, porque Deus vai fazer, porque você deixa Ele fazer, mesmo tudo caindo ao seu redor. Sexto ponto: no sétimo dia, rodearam toda a cidade
e rodeando toda a cidade. O que eu quero dizer com esse sexto ponto? Foi um último sacrifício que eles fizeram, seguindo a orientação de Deus. Nas minhas pesquisas, Jericó tinha em torno de 32 quilômetros de extensão de muralha. 32 quilômetros. E por 6 dias eles rodearam Jericó uma vez. E no 7º dia, rodearam 7 vezes. Se você for fazer uma conta de calculadora rápida, dá uma quilometragem grande. Porém, naquela época, diferente de hoje também, eles andavam só a pé. Então, na verdade, eles não andavam marchando, marcha lenta, como nós temos costume, eles andavam correndo. Mesmo assim, dar essa volta 7 vezes, foi um sacrifício grande para eles. E mesmo assim, eles fizeram. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta nessa manhã. Você entende aquilo que você precisa sacrificar? Ou seja, matar, ou seja, tirar, ou seja, retirar, ou seja, abandonar, ou seja, abolir da sua vida? Para que possa viver uma vida com Deus de maneira plena, porque nós podemos viver uma vida com Deus de maneira medíocre, sempre com sofrimento, sempre com problemas, sempre com reclamação. Dá para viver? Dá, porque a maioria dos crentes vive assim. Mas nós não somos a maioria dos crentes, como dizia a mamãe. Você não é todo mundo. Não é assim que a mamãe dizia? Então você não é todo mundo. Você é diferenciado. Para ser diferenciado, nós precisamos entender aquilo que a gente tem que tirar da nossa vida. E tem muitas coisas boas que precisamos tirar da nossa vida. Um exemplo, tem coisas que eu preciso tirar da minha vida que o Hamilton não tem que tirar da vida dele. E nem o Kleber tem que tirar da vida dele. Mas eu tenho que tirar da minha. Mas tem coisas que eu tenho na minha vida que o Hércules tem que tirar da vida dele. Você entende? Cada um tem que tirar da sua vida aquilo que precisa ser, que Deus já disse para você. Isso é anátema, ou seja, é consagrado à destruição. Mas nós queremos manter o nosso bichinho de estimação na nossa vida. Nós queremos manter de estimação na nossa vida coisas que Deus já nos mandou destruir, tirar, abandonar, deixar para trás. Porque agora tudo se fez novo. Tudo se renovou, ou precisa se renovar, precisa ter essa renovação. Mas nós não estamos dispostos a abandonar algumas coisas. Nós não estamos dispostos a deixar algumas coisas para trás, porque é tão gostoso, é tão confortável, é tão bom. Porém, isso que você não abandonou ainda, que você não deixou ainda para trás na sua vida, que parece que é bom, mas não é para você, que Deus já te mandou deixar, Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo muito melhor, só que você não quer esse melhor, porque você não abandona aquilo que Deus mandou você abandonar, aquilo que Deus mandou você sacrificar, aquilo que Deus mandou você deixar para trás. Deus tem coisas melhores, coisas inimagináveis à nossa mente humana para nós. Ele tem, mas será que nós queremos? Porque se queremos, precisamos deixar ir.
precisamos deixar para trás, para que possamos viver o novo de Deus, para que possamos viver o renovo de Deus nas nossas vidas. Amém.